Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos seguidores aí do podcast Verdade Viva Gurupi. Aqui quem fala é o pastor Alan Ferreira. Hoje nós estamos no nosso episódio de número 1, meus irmãos, e é o episódio de muitos que virão. E antes de estar passando para o pastor Elisvaldo, nosso convidado especial, tá se apresentando, quero aqui falar de alguns parceiros nossos. O primeiro parceiro, a Borracharia do Formigão, no centro do setor Malvinas, localizado na Rua A, próximo ao Reis Bar. E também a loja virtual da nossa querida irmã Isabel, Sinta-se Linda. Você que quer adquirir aí perfumes, cremes, sabonetes, tudo nessa área de cosmética e perfumaria, você pode estar entrando em contato com ela no número 992 14 6988. E também você que quer levar sua família para comer aí uma jantinha especial, fica ali no setor Campos Belo. O nome lá do estabelecimento é Recanto do Espeto. Fica na rua 8A, quadra 23, lote 7, setor Campos Belo. E agora eu vou passar para o pastor Elisvaldo, para ele estar se apresentando. E também ele pode estar já dando continuidade, falando de como foi o encontro do Senhor com o Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Alan Ferreira, e a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Elisvaldo Santana, e para mim é um privilégio muito grande estar participando do primeiro podcast Verdade Viva. É uma satisfação muito grande. Então, pastor Alan, a minha conversão, ela ocorreu em 2008, quando eu pude reencontrar com Jesus. No passado já tinha sido crente, né? Já tinha pertencido à família de Cristo. E quando eu era adolescente, foi quando, aos 15 anos, eu, depois de ter passado 3 anos nos caminhos do Senhor, de maneira bem avivada, aquela adolescência bem fervorosa, onde recebi o batismo com o Espírito Santo, onde recebi o dom de línguas, mas aí depois, por uma fatalidade, eu me afastei dos caminhos do Senhor, né, aos 15 para 16 anos de idade. E passei 32 anos afastado dos caminhos do Senhor, pastor. Foi muito tempo, 32 anos. Então, em 2007, eu senti a necessidade de retornar para os caminhos do Senhor. Uma necessidade muito grande, e eu vinha falando com Deus que eu queria retornar para os caminhos do Senhor. Mas aí não tinha aquela iniciativa, né, de me entregar novamente para Cristo, me reconciliar com o Senhor. E aí aconteceu 2 coisas interessantes, pastor, que em outubro, dia 12 de outubro de 2007, eu vinha com aquele pensamento, vou voltar para os caminhos do Senhor, porque uma vez que você conhece o Espírito Santo, você vai, digamos, para o mundo secular, você não tem mais você não se sente mais à vontade no mundo, porque você conheceu as coisas de Deus, você não se sente mais à vontade ali. Então, o que aconteceu? Em 2007, Deus colocou no meu coração que eu precisava voltar para os caminhos do Senhor. E aí, em dia 12 de outubro de 2007, eu sofri um acidente de moto. Eu trabalhava com venda externa e viajava nas cidades circunvizinhas. E na altura ali da cidade de Natividade, eu tinha uma moto Tornado, era uma moto alta. E ali, quando fui fazer o trevo na Natividade, eu sofri um acidente. Caí da moto, sofri um corte em cima do joelho direito, um corte profundo. E ali eu fiquei, quando caí, ali fiquei. E eram por volta de 1h da tarde. Então passou um homem motorista, um carreteiro, inclusive o caminhão dele era uma caçamba. Ele parou ali para me socorrer. E ali, esse homem era um crente, era evangélico. Então ele me socorreu ali, levou para o hospital. E no caminho, interessante que ele fez uma oração. Ele orou por minha vida, pediu a Deus para que Deus encaminhasse ali a equipe médica no hospital que a gente estava indo ali daquela cidade, para que corresse tudo bem comigo, para que eu voltasse a ser normal, para que eu não perdesse a minha perna e nem tivesse problemas, complicações
futuras com o joelho. E fez aquela oração fervorosa. Quando nós chegamos no hospital, fui muito bem atendido pela equipe médica, e passei pela cirurgia, fiquei 11 dias em casa encostado, e aí aquela chama de voltar para os caminhos do Senhor acendeu-se ainda mais. Só que eu não voltei para os caminhos do Senhor ainda. Então fiquei, falei, no final do ano eu vou voltar. Passou o final do ano, passou janeiro, passou o carnaval e nada. Quando foi no dia 4 de março de 2008, eu sofri o segundo acidente. Estava trabalhando na cidade de Brejinho Nazaré, quando eu vinha saindo, retornando por volta de 2h30 da tarde, na mesma bota, uma vaca saiu de dentro do mato e atravessou na minha frente. Né? Você vê uma moto alta, estrada de chão, e eu na velocidade por volta de uns 70 km por hora, mais ou menos. Então, quando ela atravessou na minha frente, eu bati nela e caí. Caí com esse ombro, apoiando todo o corpo em cima desse ombro aqui. E ali onde eu caí, eu mesmo fiquei. A vaca conseguiu se levantar e foi embora. Então, meu irmão, esse ombro meu, eu perdi todo o movimento dele. Ele teve um desligamento aqui da clavícula. E ali eu fiquei. E os colegas meus que vinham atrás, da equipe de vendas, passou, me socorreu. Um foi para a moto e eu passei para o carro e nós viemos para Gurupi. No trajeto de Brejinho Nazaré para Gurupi, eu fiz um voto com Deus. Eu falei com Deus, falei, Senhor, se o Senhor abençoar que o médico que for fazer cirurgia em mim, ele conseguir fazer uma cirurgia, que eu volte a ser um homem de força novamente desse braço, eu vou te seguir. Eu vou ter o Senhor como meu Deus, e eu vou ter o Senhor como meu Pai. Então eu fiz aquele voto com Deus ali naquele carro, vindo para Gurupi. E aí, pastor Alain, quando eu cheguei no hospital, o médico examinou, bateu o raio-x, ele falou, olha, tem cirurgia mesmo, não tem conversa, vamos para a cirurgia. E fez a cirurgia. E aconteceu que quando ele fez a cirurgia, colocou um cabo de aço ali e me mandou para o quarto. Falei, doutor, mas como é que vai? Vou ser um homem de força? Vai ser um homem de força. Quando foi no outro dia, ele já me liberou. E eu fui para casa. E aí ele colocou um antipó, eu fui para casa e falou, você vai passar 2 meses e daí você já tá, você volta aqui pra gente ver e possivelmente você já toma suas atividades normal. Aí eu falei, olha, Deus está abençoando, porque eu fui muito bem atendido, o médico que fez a cirurgia foi um sucesso, ele deu a garantia de que eu vou voltar a ter força novamente nesse braço. Bom, agora Deus honrou com a parte dele, do voto que eu fiz com ele. Agora vai ser preciso eu honrar com Deus o meu voto que eu fiz com ele, que foi de voltar para os caminhos do Senhor. E aí, pastor Alain, a minha família, eu já era casado, e a minha esposa não tinha conhecimento da palavra. Nós não frequentávamos igreja evangélica, e apesar que eu já conhecia a palavra, né? Mas ela não conhecia ainda. Mas no outro dia, dia 6 de março de 2008, eu saí de casa, eu lembrei que tinha uma igrejinha lá perto de casa. Eu falei pra ela, olha, falei pra minha esposa, eu tô indo ali na igrejinha ali. Aí ela falou, tudo bem, vai lá. Aí eu fui. Quando eu cheguei na igreja, eu me sentei no banco de trás. E aí o pastor que estava pregando, depois tornou meu amigo, pastor Antônio, mas não me conhecia, nem eu conheci ele. E ele estava pregando a palavra, e eu fui ali para cumprir meu voto, entregar minha vida para Cristo. E ele nada de fazer o apelo, né? Eu já estava até angustiado, falei, não vai fazer o apelo não, porque toda igreja faz apelo, né? Verdade. Eu falei, mas eu estou querendo ser crente e o pastor não faz apelo. Mas aí Deus tomou ele em revelação. Deus usava ele na revelação e Deus usou ele nesse dia. E ele se dirigiu para mim e falou, olha, meu jovem, Deus me mostra que Satanás tentou te abater já por 2 vezes. Essa não foi a primeira. Teve uma outra vez que ele tentou ceifar a tua vida. E Deus não deixou. Deus manda te dizer que ele poupou a tua vida porque ele quer te usar na obra dele. Aquilo foi impactante, porque ele não me conhecia, as pessoas ao redor não me conheciam também. E eu falei, é Deus, só pode ser Deus que está mostrando para ele. E eu falei, de fato é verdade. Tinha o caso do joelho, que foi no ano passado, no dia 12 de outubro de 2007, e agora o ombro em 2008. E aí, pastor Alain, então,
ele revelou, Deus mostrou para ele, eu vi que Deus realmente tinha permitido aquilo para me realmente trazer de volta para os seus caminhos, porque ele queria que realmente eu voltasse para os caminhos dele, e foi de certo modo pela dor, mas graças a Deus que ele me permitiu isso, porque Deus é amoroso, Deus é bom. Deus não tem prazer na morte do ímpio, pastor, como nós vemos na palavra, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Satanás tem. Satanás quer matar um ímpio, para quê? Para que ele leve para o inferno. Mas Deus não se satisfaz com a morte do ímpio. Deus, até que com a morte do justo, Deus se alegra, porque ali tem salvação. Satanás, eu não tenho esse... O senhor falou um negócio muito interessante, assim, que eu acredito que várias pessoas, até alguém que vai ver esse vídeo nosso, talvez esteja passando por essa situação, que é, assim, a questão de quando sair, ele retornar. Né? Que nem o senhor teve esse período que o senhor se afastou, né? Exatamente. E precisou ali de Deus meio que trazer o senhor pela dor. Exatamente. Novamente. E muitas pessoas passam por essa situação, né? É verdade. Eles ali, às vezes, se afastam dos caminhos do Senhor Jesus, e muitas vezes estava ali tudo bem, né? Sabe, Jesus estava ali alimentando eles com a palavra de Deus ali, e muitas vezes a pessoa vai e se afasta dos caminhos do Senhor. E é algo que muitas pessoas passam por isso, né? E enfrentam uma dificuldade para retornar, né? Eu conheço muitas pessoas que já foram cristãos e eles não conseguem retornar para a igreja. Exatamente, isso acontece muito, pastor Alan. Como que é aquilo que eu falei, Satanás, o prazer que ele mais tem é da morte do ímpio. Quando a pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, Satanás faz de tudo para ceifar a vida dela, faz de tudo para prender ela no pecado, para matar ela espiritualmente e matar ela carnalmente, matar ela fisicamente. Porque ele sabe que se ele conseguir a morte daquela pessoa na impiedade, no pecado, ela vai para o inferno. Agora, Deus não tem prazer na morte dessa pessoa. Deus quer que essa pessoa se salve, Deus quer que essa pessoa se arrependa, né? Então, por isso essa pessoa sempre tem dificuldade de voltar. Você que está nos ouvindo aqui nesse podcast, está afastado dos caminhos do Senhor, saiba que Deus quer que você volte. Às vezes você pode falar assim, mas eu tenho cometido tantas coisas, tantos erros, que eu acho que Deus não vai me perdoar mais. Mas não é assim que funciona. Jesus disse que ele veio o médico veio para os doentes, não foi para os que estão sãos. Jesus veio para os que estão, os pecadores, não foi para os justos. Então se você precisa de perdão, arrependa-se dos seus pecados. Se você precisa voltar, volte para os caminhos do Senhor, que o segredo é esse, é voltar para os caminhos do Senhor, arrepender dos seus pecados, obedecer a palavra de Deus e permanecer na palavra de Deus. É verdade. O senhor, o primeiro assim, contato que o senhor teve com a igreja, o senhor foi na infância ainda, ou na adolescência? Sim, foi na infância. A minha mãe, quando ela se converteu, eu tinha... A mãe do senhor, a família era evangélica? Sim, a minha mãe, ela não era evangélica, mas quando ela se converteu, eu tinha 6, 7 anos de idade. E aí, você sabe que filho de crente, pastor, quando ele é pequeno, ele não significa que ele também é crente. É verdade. Você sabe disso, né? É filho de pastor e tal, mas você não pode dizer que ele é crente. Só depois que ele se decide, que depois ele tem um encontro com Jesus. Você sabe que na nossa casa, pastor Alan, nós temos que... Primeiro nós temos que evangelizar nossa família, né? Nossos filhos, né? Pode, mais pequeno que seja, a gente tem que evangelizar ele, dar uma Bíblia. Se não souber ler, dar uma Bíblia só de desenhos para ele, da Bíblia, para ele começar a se apegar com as coisas de Deus. Para quando ele crescer, como a Bíblia diz, né? Ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça não se desvie, né? No caminho do Senhor. Então, quando minha mãe se converteu, eu era pequeno e a gente seguia para a igreja e conhecia as coisas de Deus, a palavra de Deus. Mas quando eu tinha uma idade de 15 anos, eu me afastei dos caminhos do Senhor, né? E aí passei 32 anos longe dos caminhos do Senhor. Me arrependi muito de ter me afastado dos caminhos do Senhor, não devia ter feito isso. E quando o senhor retornou assim, o senhor sentiu ali a transformação de Deus nessa... Sim. O senhor estava afastado, o senhor voltou e ali Deus começou a trabalhar, né? Na vida do senhor novamente. É verdade, Deus começou a trabalhar tremendamente. Primeira mudança na minha vida, pastor, ela foi... eu trabalhava com bebidas, eu era vendedor de bebidas,
Eu trabalhei 12 anos em empresas de bebida, era na área comercial, era vendedor, depois passei a ser supervisor. E eu comecei a não me sentir confortável ali, trabalhando com produto alcoólico, digamos assim. Eu comecei já a me incomodar, o Espírito Santo começou a me incomodar, que eu tinha que mudar de profissão. Então a primeira mudança que eu também quis ter na minha vida foi no profissional, né? Porque eu entrava, pastor Alano, nas boates para colocar a bebida, para vender. Eu entrava nos carnavais da vida para poder colocar a bebida. Eu ia para os pontos de idolatria, dos festejos, para poder colocar a bebida. Era um produto lícito, meu trabalho era lícito. Como o apóstolo Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E então o Espírito Santo me pedia, me incomodava, sabe, que eu tinha que mudar de profissão. E foi aí que eu resolvi mudar de profissão também. Mas a principal mudança não foi essa, não. Essa foi só a parte profissional. A principal mudança foi o caráter, que foi moldado, né? O caráter foi mudado. Era uma pessoa que antes, né, praticava coisas que não agradavam a Deus. Então eu passei a fazer as coisas que agradavam ao Senhor. Passei a dizer não para o pecado, a dizer não para o erro, para a carnalidade. Porque, pastor, em nós é uma luta constante entre o espírito e a carne. A carne, ela sempre pede para que nós continuamos fazendo a sua vontade. E o Espírito Santo está ali, querendo que nós façamos a vontade de Deus. Agora, nós temos que decidir a quem nós vamos alimentar mais em nós. Se a carne, nós estamos alimentando a nossa vida e a nossa alma para a morte eterna. Se o Espírito, nós estamos nos alimentando para a vida eterna. Então a decisão minha, quando foi de me converter ao Senhor, foi sincera. Tanto, pastor Alain, já se passaram 2008 para cá, tem 16, quantos anos? 16 anos. 16 anos, estamos em 2004, né? 2024. Então tem 16 anos da minha conversão, 16 anos e meio da minha conversão. Eu já mudei de ministério. Desse tempo para cá, já mudei de ministério. Mas uma coisa que eu fiz, uma coisa que eu não fiz e nem vou fazer, já saí de ministérios, mas não saio da presença de Deus. Glória a Deus. Não saio da presença de Deus. Então eu não brinco de ser crente. Eu sou crente e procuro ser sincero nos caminhos do Senhor. Sou falho? Sou. Porque todos nós somos falhos. Mas o que eu procuro ser é sincero com Deus. Porque sei que com Deus não pode brincar. Com Deus não se brinca. Verdade? Pastor, antes de começar aqui o podcast, nós estávamos conversando acerca da tecnologia, né? É verdade. Nós falando de coisas que no passado era meio que considerado até pecado, né? Nós estávamos falando acerca aí do rádio, da televisão, e do decorrer do tempo, né? Essas coisas nós fomos vendo, né? Que não tinha nada a ver, né? Vamos dizer assim, não era pecado você ter uma televisão, um rádio. É verdade. Desde aquilo que você esteja vendo, seja algo que edifique, né? A Deus. E hoje nós vemos também assim uma grande quantidade de jovens, eu sempre associo com a tecnologia. E a gente vê que a tecnologia tem afastado assim alguns jovens, né? Da presença de Deus. Tem afastado grandemente, pastor Alain. Porque uma das coisas que o estratégia do diabo hoje não é mais só tentar matar o crente. Ele vê que para ele matar o crente, ele perde com isso, né? Ele não tem esse desejo de matar o crente. Então o que ele tem em mente, o que Satanás tem em mente hoje, é aprisionar as pessoas, sabe, no entretenimento, na distração. Entretenimento. Então hoje nós estamos rodeados de tecnologia, e glória a Deus por isso, quando é usada por bem, e que muitas pessoas não sabem usar essa tecnologia, estão se perdendo.
elas não têm tempo nem para elas mais, não tem tempo para suas famílias, não tem tempo para os seus filhos, não tem tempo para as coisas de Deus, para se dedicar às coisas de Deus. E aí essa pessoa já está consumida e dominada pela tecnologia, está totalmente dominada. E muitas delas viajam por meios aí, por programas de pornografia na internet, né? Da prostituição, né? de jogos ilícitos. Então as pessoas, elas muitas das vezes, elas não estão sabendo usar a internet. É uma ferramenta que sempre foi, como nós estávamos falando, a tecnologia é uma ferramenta que tem dois lados. Ela é como uma faca de dois gumes, né? Digamos assim, a faca você usa ela para, no churrasco, por exemplo, você usa ela para cortar uma carne que vai te alimentar, mas porque você é uma pessoa que está com a mentalidade sadia, uma mente de boa, que você está de boa intenção. Mas a pessoa que é mau elemento, essa mesma faca, ela usa para fazer o mal a alguém, para ceifar a vida de alguém. Então a internet, a tecnologia, ela depende muito da mente que está usando. Depende muito da pessoa que vai utilizar a internet. Porque se a pessoa for com bom coração, com bons olhos, ela vai encontrar coisas boas aqui na internet para ser usada para ela e para outras vidas também, né? Para edificar pessoas. Agora, se ela for uma pessoa que tem maus olhos e umas pessoas que têm um mau coração, ela também vai encontrar tudo que não presta para poder fazer um portfólio de coisas ruins. Corrigindo, eu falei os jovens, mas nós vendo que até os adultos também têm se distraído, todos, né? Exatamente. É de mamanos a caducando, vamos dizer assim, o português bem claro, pastor Alain, porque hoje uma criança, você pega uma criança aí de 1 ano, já começou a engatear, já começou a querer andar. Se você entregar um celular de última geração na mão dela, coisa que você não dava conta de acessar no celular, daí a pouco ela está acessando. Parece que as crianças de hoje já vêm com a tecnologia, um chip na cabeça da tecnologia. Então, é de mamando a caducando. Se a gente não olhar bem isso aí, a gente começa a se perder. Agora, por outro lado, pastor Alain, é um recurso muito bom que pode ser usado na obra de Deus, como a gente estava falando, que no passado, os crentes do passado, que eram irmãos valorosos, mas não tiveram a sabedoria de usar a tecnologia da época ao favor do reino. Como nós estávamos comentando, o rádio veio e os irmãos da época endemonizaram o rádio. Isso é do demônio. Irmão, você não pode você não pode usar rádio porque rádio é do demônio. E aí a igreja ficou de fora do rádio, perdeu uma grande oportunidade de evangelizar em massa muitas pessoas. Quando acordaram para evangelizar, descobriram que era um equipamento ótimo para evangelização, os rádios já estavam nas mãos das pessoas ímpias. Do mesmo aconteceu com a televisão. Da mesma forma, os crentes demonizaram a televisão, não souberam aproveitar quando chegou. Agora, graças a Deus, a internet, ela é gratuita, entre aspas, você paga um plano e você tem um pacote de internet que você pode usar o mês inteiro. Então, no conforto da sua casa, onde você está dirigindo, você para seu carro, você pode acessar a internet. Em qualquer lugar hoje do mundo, você tem acesso à internet. Então, hoje não é mais desculpa para o crente ficar sem evangelizar as pessoas, né? É verdade. E o senhor está fazendo coisa aqui muito importante, está de parabéns, porque deu a iniciativa aí, é pioneiro nisso, aqui em Gurupi, com um podcast, né? Que é uma ferramenta para evangelizar as pessoas, para poder estar trocando ideias sobre o reino. Muito obrigado, pastor. Pastor, o senhor falou de 2 temas aí, 2 assuntos, quer dizer, que eu achei muito interessante. Que eu queria falar aqui também. O primeiro que o senhor falou, essa questão quando o senhor entrava ali naqueles lugares, né, onde tinha ali aquele ambiente diferente. E o outro assunto também que eu queria falar é desses jogos que têm prejudicado, né, as pessoas. Verdade. E algo que ficou muito marcado na minha vida, assim, após eu ter me convertido ao Senhor Jesus, foi um pastor. Eu tinha a prática de, quando eu aceitei Jesus, eu pensei assim, que eu já estava ali 100%, já um tipo ali de super crente, né? Super crente já. E, na verdade, eu não era. Graças a Deus, eu nunca me afastei. Só que teve alguns conselhos que eu segui eles ali mesmo ao pé da letra. E teve um pastor que ele chegou em mim e falou assim: Alan, tu ainda vai nos teus amigos do passado? Aí eu falei: eu vou chamar eles para a igreja. Você faz isso? Eu faço sim, pastor. E ele falou assim: Alan, depois de um período de 3 anos
não é para você ir. E na hora que ele falou aquilo ali, eu até meio que encarei assim de uma forma... Eu falei, nossa, eu não posso, eu tô tentando levar os meus amigos para a igreja. E ele falou, não é para você ir, Alan, durante esse período de 3 anos. É para você ficar na igreja, se fortalecendo, orando, se consagrando, lendo a Bíblia, jejuando. E quando você retornar lá, você vai com uma pessoa de autoridade espiritual maior que você. E eu segui esse conselho. Passei um período de 3 anos aí, não que eu não falava com eles, não, era proibido, ele não me proibiu de eu falar com essas pessoas, não, mas ele me deu esse conselho e eu segui, né? E eu vi que a gente precisa de um fortalecimento espiritual. Exatamente. E às vezes é necessário, principalmente nesse início da conversão, não é deixar de falar com as pessoas, mas você ali mudar o ambiente. Exatamente. Muitas vezes as amizades. Eu sempre nas minhas pregações eu falo que uma amizade saudável e boa é aquela que te empurra para Jesus Cristo. Leva para Jesus, exatamente. E eu fiz isso e foi um conselho que eu carrego ele. Hoje eu estou mais forte que no princípio, eu gosto de pensar assim, né? Estou mais forte do que no princípio, né? Que vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo espiritualmente, né? Vai amadurecendo, né? Mas esse conselho que ele me deu foi bom. Na hora que o senhor falou aí, eu lembrei. É verdade, pastor. E o outro tópico é essa questão desses jogos online, né? Como esses jogos online têm prejudicado, né? Principalmente esse do Tigrinho, né? Que as pessoas estão jogando. Tem essas plataformas aí que várias pessoas, vários famosos estão sendo presos, julgados aí, passando por processo. E tem pessoas cometendo até suicídio. É verdade. Você sabe que os jogos de azar, pastor Alan, ele não é do agrado de Deus. Por que não é do agrado de Deus? Porque são jogos que não dependem de você, não depende de mim, não depende de quem quer que está participando. Depende de quem está manipulando esses jogos. Então são jogos viciantes. Às vezes quem está manipulando a máquina, o computador, ele deixa até a pessoa ganhar, para que a pessoa sinta um prazerzinho de satisfação de que tá indo bem, tá ganhando, tá acertando. Mas daí a pouco essa mesma máquina, o objetivo dela é subtrair cada vez mais aquela pessoa, limpar aquela pessoa, tirar tudo que aquela pessoa tem. E aí é viciante, a pessoa acredita que ela vacilou em um detalhe e no próximo lance que ela vai dar, no próximo jogo que ela vai fizer, ela vai acertar. E aí fica aquele jogo viciante, né? E nunca a pessoa consegue sair, porque ela acaba viciando mesmo naquilo. E destrói vida, destrói casamento, destrói patrimônio, destrói espiritualmente. Então, é uma praga que a pessoa tem que se afastar, realmente se afastar. Não somente esses jogos online, mas também esses que não são online, já os antigos, todos, né? Os tipos de jogos que são de azar, isso deve se afastar, né? Você tem que ter em mente o seguinte, 2 coisas. Jogo? É de azar? Porque como é de azar? Depende de outras pessoas manipularem para que eu possa ganhar ou não. Então é jogo de azar. Alguém tem que perder. Alguém tem que perder para que eu ganhar. Então, de algum lado, alguém vai chorar, né? Agora, o crente tem que ficar fora de todo tipo de jogo? Olha, eu penso que não. A Bíblia não condena. O jogo, por exemplo, o esporte, por exemplo, é diferente. Se você é um esportista, você joga futebol e é crente, você é temente a Deus, você honra a Deus no seu esporte, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Se você leva o nome de Jesus ali na sua profissão, não tem problema nenhum. Aquele jogo ali vai depender do teu esforço e dos teus companheiros para você ganhar ou não. É diferente. Aonde que depende de você e da sua equipe para ganhar o jogo. Se você é um jogador, por exemplo, de basquete, de vôlei, não tem problema nenhum. É verdade. Você é um esportista. E Deus vai te dar forças para que você possa vencer. Então é diferente dos jogos de azar, que você depende da manipulação de outras pessoas e de máquinas para você ganhar ou não. É verdade. Pastor, tem um ponto também assim que eu queria saber da opinião do senhor. E assim, um ponto positivo que o senhor acha assim da igreja, no sentido geral. Sentido geral. Tem 2 coisas, pastor Alan. Tem um ponto negativo, que eu acho que o senhor vai chegar lá nessa pergunta, né, do que está acontecendo hoje no meio da igreja, e o ponto positivo. Mas vamos para o ponto positivo que o senhor está perguntando. A igreja, pastor Alan, ela é fundamental na terra,
Ai da terra, ai do mundo se não tivesse a igreja de Cristo aqui, sabe? Se as coisas estão difíceis, se as coisas tem muita corrupção na política, tem muitos criminalidade, como no Brasil são 60 mil pessoas assassinadas todos os anos, a criminalidade muito alta, né? E se tem muitas corrupções, muitos latrocínios, muitos roubos. Agora imagina, se ainda tem isso com a igreja aqui, imagina sem a igreja. Sem a igreja. Sem a igreja, para estar pregando, para estar... Porque quantas pessoas, pastor Alain, saiu do mundo do crime, quantas pessoas que eram ladrão, assaltante, e que ouviu a palavra de Deus por alguém pregar, e essa pessoa se converteu, se mudou o rumo da sua vida, e se tornou uma nova criatura, abandonou a arma, abandonou o crime, abandonou as drogas, e se tornou um homem, uma criatura de bem. Então isso é inúmeros casos que aconteceu em todo o mundo. Isso é trabalho e obra da igreja de Cristo, porque Jesus mesmo foi quem falou que para nós crentes, nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Então, sem essa luz no mundo, o mundo seria somente trevas. Então a importância da igreja hoje, pastor, ela está levando o nome de Cristo, que Cristo salva, que Cristo perdoa, que Cristo restaura e que Cristo dá vida em abundância. Esse papel da igreja também do acolhimento é muito importante, né, É muito importante, porque o acolhimento significa a misericórdia, né? Como Jesus fez com aquela mulher adúltera, que os fariseus levaram até Jesus para apedrejar e para saber o que Jesus faria, que na lei de Moisés dizia que era para apedrejar alguém que fosse pego em adultério, né? Então Jesus, ele absorveu aquela mulher. Mas Jesus é sábio, né? Então Jesus mostrou ali, passando a mão no pecado daquela mulher? Não. Jesus passou pano no pecado daquela mulher quando absorveu ela? Não passou. Jesus mostrou que ele tem misericórdia com o pecador que se arrepende. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher era Maria Madalena, e aquela mulher não deixou mais de seguir Jesus e abandonou o pecado. Então a alma que ia morrer, uma pessoa que ia morrer, sua alma para o inferno, Jesus conseguiu resgatar a pessoa e ganhar a alma dela para o reino de Deus. Então a igreja, né, ela segue esse espaço de Jesus, né? A pessoa chega, muitas vezes está como essa mulher que o senhor citou, né? Exatamente. Ali, vamos dizer, faltando o amor de muitos ali em volta dela, né? Que não amava ela ali. E quando chega, Jesus vai e demonstra aquele amor que aquela mulher necessitava, né? De uma forma sábia, viu, pastor? E de uma forma muito sábia. E quando Jesus foi absorver ela, Jesus fez uma pergunta para os acusadores, né? Jesus então perguntou: quem aqui estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Então, quando eles examinaram assim, dentro, foram orar, cada um para si, perceberam que todos eram miseráveis pecadores. Ele colocou ali, ele e ela, todos no mesmo padrão. E ali eles perceberam que eles estavam querendo matar alguém, como diz no ditado popular, o sujo querendo punir o mal lavado. Então Jesus colocou o pecado deles na cara deles, confrontando eles, e eles perceberam e deixaram. Também estavam errados, né? Estavam errados, exatamente. Por outro lado, pastor Alain, a igreja tem esse papel fundamental e ela terá. Só que a igreja de Jesus, hoje, principalmente no Brasil e no mundo todo, nós vamos falar do nosso país aqui, Brasil, a igreja tem sofrido muito de uns anos para cá, sabe, com adulterações, digamos assim, dentro da igreja. Adulterações não digo no ato carnal, adulteração do evangelho, da palavra de Deus. É uma coisa que a igreja tem sofrido muito com isso. Agora, por que tem sofrido muito com isso? Pastor Alain, porque, como Jesus diz em Mateus 13, 24, sobre a parábola do trigo e do joio. Muitas vezes você vê um homem de Deus pregando a palavra, levando a palavra com sinceridade, né? Você vê muitas pessoas assim, mulher de Deus, levando a palavra com sinceridade, pregando a palavra, sabe, falando a verdade, não distorcendo a verdade. Mas você vê também pessoas charlatões, você vê pessoas mercenárias no meio da igreja.
Verdade. E por que isso acontece? Você pode estar nos perguntando, por que isso acontece? Então, existe esse tipo de coisas no meio da igreja. Por que Deus permite isso? Isso é permitido porque, como na parábola do trigo e do joio, Jesus disse que quem plantou o trigo no grande campo que é o mundo foi o Filho do Homem, foi Jesus. E aí veio o inimigo e plantou o joio. Para quem não sabe, o joio é muito parecido com o trigo. São duas coisas muito parecidas. A diferença, pastor Alan, do joio para o trigo, é que o trigo tem a semente, que depois se torna massa para fazer o pão. E o joio, ele tem só o aspecto de que ser bom, é bonito, tem alguma coisa, né? Mas não tem nada, não tem semente, não tem nada. É vazio, é seco, só serve para ser queimado. E aí o joio foi plantado no meio do trigo, né? Agora, como é que vai fazer? O agricultor vai arrancar o joio. Se ele arrancar o joio, ele vai arrancar também o trigo. Aí Jesus falou: o joio, o trigo, é os filhos do reino. São os crentes sinceros, as pessoas que estão com sinceridade na igreja, estão levando a sério a obra de Deus, não estão com falsidade com a palavra, não estão distorcendo a palavra a fim de arrancar dinheiro das pessoas. Que o grande mal hoje, pastor, que eu vejo na igreja, que entrou na igreja, foi essa parte da teologia da prosperidade. Isso, de certa maneira, ela contaminou a igreja de Cristo. E esse é um grande joio que tem no meio da igreja. O grande joio. Onde as pessoas levam as pessoas a barganharem um milagre, uma bênção com Deus. Sabemos que Deus não trabalha dessa maneira. É verdade. E aí Jesus falou: mas esse joio vai ficar aí. Não vou tirar o joio agora. Vai ficar no meio de vocês. Esse joio vai ficar no meio de vocês e vai ser tirado no último dia. Jesus fala na parábola. Ele vai ser tirado no último dia e aliás, ele vai ser arrancado primeiro do meio do trigo. Para quê? Para ser queimado. Aí sim vai haver uma separação de joio e de trigo. Aí Jesus fala até aquela parte, né, que ele fala que a pessoa vai chegar em Jesus e vai falar: Senhor, mas eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu ganhei almas, em teu nome, né? Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não, por fogo eterno, que eu não vos conheço. Porque é o joio, é a pessoa usurpando do reino de Deus. Então, você que está aí, às vezes está meio desiludido com a igreja, eu quero te dizer o seguinte, e você está pensando até de deixar de congregar em uma igreja, de ser um desigrejado, que cresceu muito, pastor Alain, esse segmento desigrejado. É verdade. Né? Pessoas que estão chateadas com a igreja, pessoas que estão descrentes agora por causa de certas coisas que acontecem, esse tipo de coisa que acontece no meio da igreja. Eu quero te dizer que ainda existe pessoas que estão sendo sinceras com a palavra de Deus. Pessoas que estão buscando de verdade, pessoas que estão levando a obra de Deus a sério. Eu tenho um exemplo aqui: o pastor Alain é um homem de Deus, dirigente de igreja, e Deus tem usado muito ele. Deus tem tirado ele de um lugar, um lamaçal de pecado, e tem levantado ele para fazer diferença na terra. E assim tem muitas igrejas pelo Brasil de pessoas sinceras. Quer dizer que você pode às vezes sair do ministério, mas como eu, sair do ministério, mas não sai da presença de Deus. Pastor Alain, porque esse negócio aí, Satanás fez isso exatamente para esmurecer muitos crentes, que muitas das vezes são pessoas, como Jesus falou na parábola lá do semeador, que são os tipos de solo. Tem o solo que é pedregoso, onde não tem terra firme, a semente vem, o sol bate, seca e vai embora. Então você tem que ser um solo fértil, onde a palavra de Deus bateu no teu coração, ficou, e ali vai produzir frutos. Que você faça a diferença onde você estiver. Que você faça a diferença, seja luz no meio das trevas. Leve a palavra onde você estiver, seja sal, traz sabor para a vida das pessoas, que é isso que Jesus quer, que é isso que Deus quer de mim e de você. Sabe, pastor? É isso que Deus quer de nós. Deus quer tirar de nós o espírito, sabe, de desertor, que é um espírito também maligno, sabia? Toda coisinha a pessoa quer desistir, quer parar. Então esse espírito desertor, que Deus tire da nossa vida, do meio da igreja,
que nós levantemos para poder combater o pecado de dentro da igreja, não nos calemos, mas permanecemos firmes no caminho do Senhor. E pode deixar tranquilo que cada um vai receber o pago que tem feito. Cada um vai receber. Se estão sinceros com a palavra de Deus, vai receber o galardão. Se estão falsificando a palavra de Deus, vai receber o pago no último dia. É verdade, pastor. O senhor falou algo aí que chamou a atenção acerca do evangelho, ou a teologia. Evangelho na teologia da prosperidade, né, pastor? É algo que tem... Nós sabemos que o evangelho verdadeiro, ele não adoece, ele não se contamina, mas isso cria um tipo de evangelho doente, né, pastor? Essa teologia da prosperidade. Antes, as pessoas faziam o quê? A maioria, não todas, né? Não, eu vou para a igreja porque eu quero salvação, eu quero me arrepender, não quero ser uma nova criatura. Exatamente. Eu quero que Deus me perdoe dos meus pecados. A pessoa estava ali carregada ali de pecados, né? No meu caso, foi assim, eu estava num lamaçal de pecados, né? E eu vi alguém que podia me perdoar, que era Jesus Cristo, né? E as pessoas eram assim, no passado, era uma quantidade grande assim. A pessoa, não, eu vou porque eu me arrependi, não, eu vou porque eu quero... de forma genuína, eu quero, né? Ser transformado, quero que a minha família me veja como um novo homem, né? E a pessoa ia. Hoje não, eu quero porque eu quero adquirir a melhor casa, o melhor carro, a melhor moto, o melhor emprego, né? São coisas que Deus, ele pode abençoar, mas a prioridade do evangelho é a salvação das almas, né? Da alma, exatamente. A salvação. Você falou uma coisa muito importante, pastor Alain. Na minha época, antes de eu sair a primeira vez desse caminho do Senhor, era assim, era gostoso. Era gostoso ser crente. Eu fui batizado com o Espírito Santo, recebi o dom de línguas. É uma coisa muito gostosa, muito boa, sabe? Você quase ser arrebatado ao céu, sabe? É bom demais. Eu estava numa vigília, onde a irmã Maria orava fervorosamente, e Deus, do Espírito Santo, nos tomou assim, de uma maneira tão maravilhosa. Você podia sentir a presença do Espírito Santo. Então, naquela época, como o senhor falou, a gente percebia as pessoas chegando-se aos caminhos do Senhor, porque queria salvação, queria perdão dos seus pecados. E é como o senhor falou, isso durou, na minha opinião, pastor Alain, até os anos 2000. Dos anos 2000 para cá, o trem tem mudado muito. Entrou muitas heresias na igreja, entrou muitas, sabe, doutrinas humanas na igreja, sabe, onde as pessoas, em detrimento das suas, sabe, ideologias, esconderam a palavra. As pessoas usam um versículo bíblico e de modo isolado, só para justificar que está usando a Bíblia. As pessoas não têm nem em mente que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles dizem que muitos deles dizem, e outros pensam que a Bíblia só contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus para nós. É verdade. Porque o próprio Jesus falou que a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Um aparelho como esse, ele vem, quando a gente compra ele, vem com manual de instrução, para a gente saber mexer. Um computador, qualquer coisa, uma televisão, você compra, vem com manual de instrução. O ser humano, quando nasce, não vem com uma bula, um manual de instrução. Como é que vai, né? Então, o manual de instrução do ser humano é a palavra de Deus. Aqui tem tudo para a nossa vida. Então, as pessoas hoje, pastor Lama, e acontece muito isso também nas igrejas, pastor Lama, porque as pessoas, de certo modo, existem o joio, né, no meio do trigo, existem os falsos mestres, que estão ali, são gananciosos, estão ali por dinheiro, são mercenários, estão ali por dinheiro, são profissionais da fé, estão ali por dinheiro, e existem as pessoas que se deixam levar e que gostam desse movimento. A gente aqui vai falar dos dois lados da moeda. Às vezes a gente fica muito assim, não, é o falso profeta que prega isso, é ele que é o errado. Mas não vem somente dele. Existe o corrupto e o corruptor. E você sabe o que acontece, pastor? As pessoas dizem, quando você confronta uma pessoa que gosta desse movimento de, vamos fazer um voto aqui hoje, você traz R$500. Você traz R$500 que Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Daí a pouco, aquele voto, ele já quer mudar. Você crê mesmo que Deus vai te abençoar? Então você troca esse voto de R$500 por esse aqui de R$1.000.
Você crê que Deus vai te abençoar? Deus vai te abençoar. Aí a pessoa toda empolgada, Deus vai me abençoar, vai abrir porta, pá, me dá esses R$1.000. Ele chega até 2.000, 5.000, de acordo com a ganância de cada um, né? Então o Tiago escreveu, né? Cada um é enganado pelo diabo de acordo às seduções do coração, né? Então, nós não podemos culpar somente o corruptor. Existe o corrupto, existem os corruptores. E as pessoas que gostam desse movimento, quando você fala assim, venha esta noite que é noite de bênçãos, é noite de prosperidade. Lota a igreja, né? É verdade. Agora você fala, venha porque hoje é culto de ensino. As pessoas desaparecem. As pessoas não querem compromisso com a palavra. As pessoas querem bênção hoje, pastor, mas não querem compromisso com o dono da bênção. E é diferente. E o que Jesus busca hoje no nosso meio, no ser humano, é relacionamento com nós, seres humanos. Olha que maravilhoso. Um Deus tão grande que a palavra diz que Deus mediu as águas do oceano com a concha da mão. Olha que Deus maravilhoso. É verdade. Deus conhece as estrelas pelo nome. Deus, a terra é somente um descanso para os pés do Senhor. Que Deus grande é esse? E aí Deus se fez tão pequeno para habitar em nossa vida, em nosso coração, a fim de ter relacionamento entre pai e filho. E o que nós fazemos? Renegar este amor, né? Trocar este amor por barganhas de bênçãos materiais. Pastor, e algo assim que eu fico feliz assim quando eu vejo, o senhor falou algo interessante. Muitas pessoas são atraídas por isso. Não, hoje vai ter isso, hoje vai ter aquilo, hoje vai ter o dia do milagre, hoje vai ter o dia da prosperidade, né? E se tem algo que me deixa feliz é ver que tem uma parcela pouca de pessoas que eles vão para a igreja ali, independente de ser, não, o pregador é de fora. Não, hoje não é aquele culto que, vamos dizer, que as pessoas colocam ali, entre aspas, hoje é o culto do milagre, não. E aquela pessoa tá ali. A gente vê que aquela pessoa que ela vai, independente do pregador, independente se é uma campanha, se não é uma campanha, se é um culto de prosperidade, como diz, mas aquela pessoa vai ali simplesmente por causa de Jesus. Não é por causa por amor à obra. Exatamente. Não é por causa do pastor, do pregador, não, ela está indo ali por causa de Jesus. Eu, assim, como pastor, eu sou grato a Deus, assim, quando eu fico grato a Deus quando eu vejo pessoas assim, eles indo para a igreja ali simplesmente por causa de Jesus. E é gostoso você ver pessoas assim, porque você vê tudo no reino de Deus, pastor Alain. Deus ama as pessoas que fazem as coisas com alegria, de modo voluntário, de modo não forçado e não interesseiro. Deus ama aquele que faz com alegria, de modo voluntário. Então, veja bem, e muitas pessoas que participam desses movimentos, e quando você confronta elas, fala, olha, mas isso é antibíblico, essas pessoas estão fazendo, são mercenários, são pessoas que estão prostituindo a palavra, são pessoas que estão, adulterando a palavra de Deus. Isso não é bíblico. Sabe que na Bíblia, por exemplo, Naamã, vamos trazer aqui uma história aqui de Naamã, foi curado da lepra. E Naamã levou muitos presentes para Eliseu. Levou ouro, levou prata, levou linho fino, levou tantas coisas que dava para Eliseu tirar o pé da lama naquela época. Mas o que aconteceu? Eliseu falou o que para ele? Falou, não, nada do que tu trouxe eu vou receber, não recebo nada. Mas por que Eliseu não recebeu? Porque a Bíblia, Deus condena essa parte, Deus considera suborno, pastor. Em Deuteronômio, aqui nós vemos essa parte onde Deus, em Êxodo aqui, Deus considera como suborno a pessoa que recebe presentes. Êxodo 23:8. Êxodo 23:8. Deus chama de suborno e fala que não é para receber, que não é para pegar. Por uma bênção adquirida, por uma bênção que a pessoa recebeu, aí vai o pastor, agora é presenteado, o pastor agora vai receber uma oferta volumosa. A Bíblia chama de suborno. E Naamã ia acabar ali pensando que ele tinha comprado aquele milagre, né? Pensando que ele tinha comprado aquele milagre. Deus não se compra, né? O que Deus queria de Naamã e quer de cada um de nós foi o que aconteceu realmente com Naamã. Uma conversão. Que Naamã quis levar até um pouco da terra de Israel para fazer um altar para ele lá na Síria, para poder cultuar o Deus vivo ali, naquele lugar.
E ele falou que a partir daquele dia, ele não ia mais servir um Deus pagão da sua terra. Ele iria servir o Deus vivo de Israel. Então houve uma conversão. O que Deus realmente quer é uma mudança de vida. Ele quer sim nos abençoar. Deus quer nos abençoar e pode nos abençoar. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata. Deus foi quem nos fez. Ele pode nos curar, Ele pode nos até ressuscitar quem já morreu, né? Então Deus pode todas as coisas. Agora, o que Deus mais quer, como o senhor falou, é nos dar salvação. Porque até na Bíblia, quem Jesus curou, às vezes depois de um tempo voltou a ser doente, voltou a adoecer novamente, porque, né, ao longo da sua vida. Quem Jesus ressuscitou voltou a morrer depois, né? Mas aí, esse milagre foi o mais importante na vida dessa pessoa? Não foi. O mais importante foi a salvação que ela teve. Então, o mais importante é a salvação. Só uma passagem. É só uma passagem. Agora, só para concluir, pastor, esse assunto, a respeito da questão das pessoas que gostam desse movimento de barganha, eu dou tanto e eu sei que Deus agora vai me abençoar porque eu estou comprando a benção. Tem pessoas que têm esse sentimento. Aí você pode dizer, mas é o seguinte, quem está nos assistindo pode dizer assim, mas eu conheço fulano, até comigo mesmo já aconteceu, de eu participar de uma campanha dessas e ser muito abençoado. É verdade, acontece. Porque ali, na questão de um voto financeiro, porque a Bíblia, o verdadeiro voto, é um voto como Ana fez, que se Deus desse um filho para ela iria entregar esse filho para a obra de Deus. E assim ela fez. Deus fez na vida dela, entregou o filho para ela, e ela entregou o filho para ser um sacerdote, para ser um profeta. Foi Samuel. Isso é um voto. Eu fiz um voto com Deus. Se Deus abençoasse o meu tratamento no dia do acidente que eu tive, e abençoasse a equipe médica para que eu voltasse, fizesse a cirurgia perfeita, e eu voltasse a ter força, eu iria servir a Deus novamente. Isso é um voto, né? Vai muito além de dinheiro, muito além de bens materiais, onde as pessoas confundem. E aí o que acontece? Quando você confronta as pessoas que gostam desse tipo de barganha, elas falam assim para mim, para qualquer pessoa que confrontar, ela fala assim, aí é o seguinte, não é problema meu, o dinheiro eu levo. Agora é problema do que o pastor ou a pastora vai fazer com esse dinheiro. Ele vai se ver com Deus, é ele, não é eu não. Entre ele e Deus. Entre ele e Deus. Mas ali a pessoa, ela está conivente com o erro. Ela está certa que ali está errado, biblicamente. Então, ela é conivente com o erro. Se ela é conivente com o erro, ela também está participando do pecado daquela pessoa. É como Jesus disse, que aqueles que fazem aquilo, os líderes que fazem isso, não entram no céu, no reino, e nem deixam os outros entrar. E Deus diz que não tem os pecadores como inocentes. Então essas pessoas podem esquecer que elas não têm culpa no cartório, porque tem também. O que elas têm que fazer é realmente voltar para a palavra de Deus, voltar a praticar um evangelho genuíno, que é o que precisamos fazer, que é o que salva, que é o que cura de verdade. A igreja, né, no sentido geral, tem que voltar cada dia mais pro princípio, né? Voltar para o princípio. Exatamente. Porque já andou se perdendo muito, já está muito distante do que é a realidade, né? Do que é a igreja primitiva. Então já está muito distante. A igreja, ela sofreu uma grande, em 1500, por Martinho Lutero, uma grande reforma, né? Existia a igreja católica que tinha um domínio aí da religião no mundo, né? A religião cristã no mundo. Mas Martinho Lutero percebeu que ali não estava sendo a luz da palavra de Deus, onde eles vendiam indulgências para as pessoas, eles vendiam um pedaço do céu, onde se as pessoas levassem os seus bens ali para a igreja católica na época, né? Não falando da igreja dos nossos irmãos católicos, mas da história real que aconteceu. É só pesquisar no Google que está lá esse fato, onde as pessoas recebiam promessas de que os seus parentes que tinham morrido estavam no purgatório. Era uma sala intermediária entre o céu e o inferno, e que se ela levasse bens para a igreja, aquela pessoa sairia do purgatório. E Lutero percebeu. Lutero era padre, e ele lendo a Bíblia, ele não é nada disso. A salvação não é por obras que eu faço. A salvação pela graça de Deus, por meio da fé, que envolve também as obras. Eu vou fazer as obras não é para ser salvo. Eu sou salvo, por isso eu faço boas obras. É verdade. E aí houve a reforma protestante na época, né?
E aí é onde culminou que tem hoje os evangélicos, né, que os católicos chamam de protestantes, né? Mas eu vejo que a igreja hoje, a evangélica hoje no Brasil, está precisando, se Jesus não voltar, pastor Alan, para arrebatar a igreja, é como ele diz, quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé na terra? Se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, a igreja evangélica brasileira vai precisar passar por uma grande reforma espiritual. Pastor, eu tenho assim mais uma pergunta assim para o senhor. O senhor tem um ministério assim, eu admiro o ministério do senhor, a forma como o senhor conduz a palavra de Deus. E assim, eu queria que o senhor falasse, e dá de ver que o senhor tem uma sabedoria, né, que Deus deu, e aquela que a gente busca também, né? E assim, eu queria que o senhor falasse um pouco assim da trajetória. O senhor chegou na igreja, o que o senhor fez para ir cada vez mais crescendo na graça, no conhecimento. Foi um estudo, foi através do jejum, foi ali a obra na igreja. E o senhor falasse um pouco. Então foi a trajetória, né? Olha, pastor, a minha trajetória, como eu disse, quando eu retornei para os caminhos do Senhor, eu vim com muita sede. Quando eu percebi que Deus tinha me dado a resposta no tratamento, né, que eu tinha feito o voto com Deus, se o meu tratamento houvesse resposta positiva e eu voltasse à normalidade do meu braço, do meu ombro, eu ia servir o Senhor, e Deus iria ser o meu Deus, e eu iria ser seu filho. Quando eu percebi que Deus fez logo em seguida, logo da cirurgia, foi tudo bem, tudo correu bem, perfeitamente, eu falei, pronto, Deus já cumpriu a parte dele, eu preciso cumprir a minha parte agora. Eu já percebi Deus trabalhando na minha vida, eu já percebi a misericórdia de Deus, porque Deus poupou a minha vida. Para você ter ideia, normalmente as pessoas que batem em animais assim, de moto, como eu bati numa vaca, as pessoas não ficam para contar a história. Eu tenho na família, depois, o tio da minha esposa, um dos tios da minha esposa, morreu porque bateu na vaca e não conseguiu sobreviver. Então assim, eu percebi ali a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu falei, então eu vou ser um crente, que eu não vou ser um crente de brincadeira. Aí eu só fui para a igreja. Aí eu fui para a igreja, e aí eu fui com vontade, fui me dedicando, porque eu gosto muito de ler a Bíblia. Muito ler a Bíblia mesmo, eu gosto muito de examinar, porque a Bíblia é o seguinte, não é só ler a Bíblia. Muitas pessoas me questionam, Elisvaldo Santana, pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio e não entendo. Mas a Bíblia, ela não é somente para ser lida, ela é para ser examinada, ela é para ser estudada, pesquisada. É por isso que as pessoas não entendem. E o propósito dela ser assim é isso mesmo. Por que é assim? Porque o que Deus quer aqui, por isso que Jesus falava muitas coisas em parábolas. Porque só ia entender as parábolas quem quisesse perguntar para ele o significado das palavras, quem quisesse ir a fundo naquilo. A quem só ouviu as palavras da boca dele e foi embora, ficou sem entender nada. Mas aqueles que ficou aos pés dele e quiseram realmente compreender o que ele estava dizendo, ele explicou para cada um. Assim é a palavra de Deus por completo. Só vai entender ela quem gasta tempo com ela. Só vai entender ela quem busca, se debruça. E eu sempre gostei de fazer isso. E por isso que Deus tem me abençoado. E eu tenho, me aprofundado muito na leitura. Eu gosto de fazer estudos bíblicos, eu gosto muito de pesquisar sobre um texto. Se é algo que eu não entendo, uma palavra que eu não entendo, eu pesquiso o significado dessa palavra. E mesmo a fundo naquele texto. E mesmo a fundo mesmo, examinar a Escritura. Esse eu gostei, eu gosto sempre de examinar a Escritura. E eu sei que esse aqui, uma vez que a gente examina a Escritura, ninguém pode nos enganar. Ninguém pode nos enganar, porque a gente conhece da verdade. Então, eu creio que o meu ministério é pautado pela palavra de Deus. E eu sempre defendi isso, eu gosto disso. Quando eu vou pregar, eu gosto de examinar não só o texto que eu vou pregar, mas eu examino todo o capítulo que contém aquele texto, para não estar correndo o erro ou de pegar aquele capítulo isolado e pregar uma coisa isoladamente. Eu gosto de entender o contexto, eu gosto de entender, o que realmente se passou, o que o escritor realmente quis passar ali.
e que o Espírito Santo quer querendo nos ensinar. Então, um dos fatores do meu ministério, eu posso dizer para você, pastor Alan, que é busca pela palavra de Deus, a examinação da palavra de Deus, a leitura da Bíblia. Um conselho assim que o senhor dá para os novos pastores, assim, pastor, que estão chegando agora, vamos dizer assim. Estão chegando agora, né? Pastor, o primeiro conselho que eu posso dar para quem está chegando agora no Evangelho, porque quem chega agora, quem está chegando, é sempre como foi comigo, acho que foi com o senhor também. A pessoa chega com muita vontade de fazer a obra. A pessoa chega com aquele gás, ela quer já ganhar almas, né? Ela já quer ganhar almas, isso é natural, né? Até diz um grande pregador que se você foi convertido, é novo convertido, e não sentiu o desejo de ganhar outros para Jesus, então você não foi convertido, não, nem você foi convertido ainda. Então tem que ter essa vontade de ganhar almas para Jesus. Então o conselho que eu dou é que os novos, que não percam isso, esse desejo, essa vontade de ganhar almas para o reino de Deus, e tudo pautado na palavra de Deus, que fuja desses mundanismos que adentrou dentro da igreja, que é muito mais fácil você pregar para pessoas interesseiras hoje, que lotam as igrejas, do que pessoas que querem Bíblia. É muito mais fácil, mas escolha o caminho mais difícil, a porta mais estreita, porque o céu é a porta mais estreita. Não escolha o caminho mais fácil, não. O caminho mais fácil é o caminho da perdição. Então paute pela palavra de Deus sempre, porque a palavra de Deus é a verdade. É aqui que nós não vamos estar brincando, nós não vamos perder o nosso tempo. Porque se nós, como Jesus disse, que querendo ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, que querendo nós ficar rico com o evangelho, milionário, um pastor hiper famoso, porque reúne multidões e estádios com as suas técnicas, né? E depois ser lançado no fogo eterno. É verdade. Vamos com a verdade, vamos com a Bíblia, pregando a palavra de Deus, que a Bíblia tem tudo hoje. Você quer dar um estudo, a pessoa que está começando, o pastor que está começando, ele fica muitas vezes perguntando, eu quero dar um estudo hoje doutrinário, né? Nos casamentos, né? E tem tudo lá, né? Tem tudo na Bíblia. A Bíblia, porque você perguntar para ela, ela te responde, porque tem tudo. A Bíblia é um livro que já tem mais se for olhar, mais de 4.000 anos que começou a ser escrita. Só do Evangelho, só dos Evangelhos de Cristo tem mais de 2.000 anos, né? Ela demorou 400, ela demorou 1.600 anos para ser concluída. Foi escrita por 40 escritores diferentes, contém 66 livros, né? Então, você vê como é que as coisas aqui não é nada humano. Se passou 1.600 anos para ela ser concluída, quem é que vive aí estandiano? Ninguém. Para poder contar para o outro, olha, eu terminei esse capítulo, continua no outro. Não, isso aqui só pode ser o dedo de Deus, só pode ser uma carta amorosa de um pai aos seus filhos. E aí o que acontece? Contém tudo aqui. É um livro tão antigo, porém tão atual. Se renova a cada manhã. Um texto que a gente lê hoje, amanhã ele tem um significado para nós hoje. Amanhã você lê o mesmo texto, ele fala contigo de forma diferente, aquele mesmo texto. Então a Bíblia não precisa ser trocada por mais nada. A Bíblia não precisa ser substituída por livro de autoajuda. Hoje tem uns coaches, né? Hoje tem uns coaches, inteligência emocional, isso, aquilo, outro. Aí os coaches estão caindo na real e estão usando a Bíblia. Sendo que eles podiam se tornar um pregador verdadeiro e pregar a palavra logo, que era melhor, né? Então, tem tudo. Você quer falar sobre o casamento? Tem. Você quer falar sobre finanças? Você tem assunto sobre finanças aqui. Quer falar sobre saúde? Você tem a Bíblia falando sobre saúde, sobre alimentação, sobre tudo, né? Sobre criação de filhos, né? Sobre empreendimentos. Ah, sobre empreendimento não tem? Tem, sobre empreendimentos. De que forma empreender, né? Não é lógico que com a linguagem bíblica. Se você for olhar bem, tem os textos, tudo, tem todos os termos. Então, para o pastor que está começando, eu dou um conselho que não abandone a palavra de Deus. Tenha em mente que a Bíblia deva ser a sua régua de fé e de prática. A Bíblia, unicamente a palavra de Deus. Ah, eu tenho esse livro aqui que é um complemento, um livro muito bom, um complemento. A Bíblia não precisa ser complementada com nada. A Bíblia, ela é completíssima. Não precisa ser completada com nada. Então tem tudo aqui. Vá na Bíblia, que você está amparado pela verdade, está amparado pelo poder de Deus, e aí você vai longe.
Porque com a Bíblia você vai longe com a verdade. É verdade, pastor. Esses conselhos que o senhor deu aí são fundamentais, né, na vida de um pastor, né? Principalmente desses novos pastores que estão chegando agora, né? A gente vê que a gente passava antes. No passado, sempre teve a Bíblia, né? E às vezes não buscavam tanto conhecimento, né? Hoje já tem a Bíblia, tem os cursos, né? As faculdades teológicas, tem os seminários, e não deixar a Bíblia sagrada, né? A Bíblia tem que estar sempre ali no centro, né? Sendo sempre tudo. Pastor, nós já estamos quase finalizando, e eu queria que o senhor também, um conselho que o senhor deixe para as próximas gerações. Esse vídeo vai ficar gravado, né? E um conselho que o senhor dá para as próximas gerações, no sentido geral, tanto cristãos como não cristãos. Olha, pastor Alain, eu posso dizer para as futuras gerações, para as pessoas que estão, o jovem que está nos assistindo agora, sabe, essa pessoa que pode não ser jovem, mas está em dúvida se vai seguir os caminhos de Cristo ou não, os caminhos do Senhor. O que eu posso dizer é que não existe o homem, não existe a real felicidade longe de Deus. Não existe. O homem não é feliz longe do Pai. Não é feliz longe do Pai. Sempre vai precisar de Deus na vida para ser completa a sua felicidade. Você pode conquistar o mundo inteiro com dinheiro, você pode conquistar fama, você pode conquistar tudo, mas se você não buscar Deus para ti, vai faltar tudo na tua vida. Então o conselho que eu deixo é o seguinte: busque a Deus, busque as coisas de Deus, vá para a Bíblia, debruce nesse livro, estude ele, faça estudos bíblicos, vá para o Google, pergunte textos bíblicos, versículo bíblico, tem tudo no Google hoje. Tem o chat aí que da inteligência artificial, que monta um texto de estudos bíblicos para você em segundos, para tirar suas dúvidas. Então você não fica mais com dúvida de nada. Então o conselho que eu dou para as novas gerações: gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste tempo do reino de Deus. Não gaste tempo só, como nós falamos há pouco, com distrações terrenas, não. Isso aí é supérfluo. Isso aí vai estragar a tua vida. Gaste tempo do reino de Deus, buscando as coisas de Deus, que aí sim você vai estar construindo algo para a eternidade. Glória a Deus, pastor. Bênção. Pastor, nós já estamos chegando nas considerações finais, né? Como eu acabei de falar. O senhor tem alguma palavra para deixar assim da Bíblia? Alguma coisa que o senhor quiser deixar? Olha, pastor, é como diz a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só quem liberta o homem do pecado é a palavra de Deus. Então, o que eu quero dizer aqui é que, por mais prazeres que a gente tem nesse mundo, carnais, físico, ele não compara com o que Deus tem para nós. Não compara. Sabe, às vezes você fala assim: eu não vou para a igreja porque meus amigos vão me ridicularizar. Eu não vou para a igreja porque meus amigos vão me criticar. Se você passar como eu passei, um acidente, onde eu pude perceber quem eram meus amigos, você vai ver que são poucos as pessoas que são seus amigos. Então, um amigo que não te abandona é Jesus Cristo. Ele jamais te abandonará. E você pode encontrar ele aonde você estiver. Você pode falar com ele. Ele vai te ouvir, vai te responder. Aí está o segredo. Quando Jesus diz, Deus diz na sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém. Se o senhor quiser despedir agora, eu agradeço ao senhor, pastor Alain, pela oportunidade de estar aqui. Agradeço muito, tá, por ter nos convidado para esse primeiro podcast aqui. Deus abençoe ricamente, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a sua família, a igreja que o senhor dirige.
e que Deus continue levando sobre esse homem de Deus, que sempre está buscando algo para o reino, sempre está inovando no reino de Deus, sempre está buscando meios para poder evangelizar pessoas. Sabemos que o Senhor evangeliza nos presídios, aí faz a obra de Deus de forma onde ninguém quer ir mais, o Senhor está indo levar a palavra de Deus, que o Senhor continue fazendo essa obra, que o Senhor continue levando a palavra de Deus nos lugares mais difíceis, as pessoas, evangelizadores hoje que querem ficar hoje no ar-condicionado, quer ficar aí só, na mamata, hoje não quer sair mais para o campo para poder ganhar almas, e o Senhor está fazendo esse trabalho. Que Deus abençoe o Senhor, sua família ricamente, e que o Senhor possa levar esse trabalho adiante para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Amém, pastor. Eu quero aqui, irmãos, agradecer a todos os nossos seguidores do podcast Verdade Viva, os nossos parceiros aí que eu falei no início do podcast aí, a loja virtual aí, Sinta-se Bela, o Recanto do Espeto, que fica no Campo Belo, a borracharia do Formigão, que fica no setor Malvinas. E quero agradecer o pastor Elisvaldo Santana por ter aceitado o nosso convite, pastor. E como eu falei no início, eu sou um grande admirador do ministério do Senhor, da forma que o Senhor conduz a palavra de Deus. E eu falo isso não só para o Senhor, mas para todo mundo que eu conheço. Eu tenho o Senhor como uma referência para o meu ministério. Muito obrigado. Eu sempre acompanho o Senhor, os estudos, a forma que o Senhor conduz o Evangelho é muito linda. E para a glória de Deus. Eu agradeço mais uma vez o Senhor ter vindo. Muito obrigado, pastor. E Deus abençoe você. E o Senhor vai vir mais vezes aqui. Amém, amém. Vem com prazer, com satisfação imensa. E para mim é um peso, uma honra, né? De saber que sou referência, o Senhor para a glória de Deus. Eu quero agradecer ao irmão Fernando também, nosso cinegrafista que está ali. Agradecer ao irmão Fernando também, que está trabalhando ali na telinha. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.